quando Deus te chama, mesmo ferido, você pode gerar vida na vida de alguém. Estou aqui novamente com os nossos amigos, pastores, a pastora Sandra, pastor William, que já estiveram com a gente aqui em outra oportunidade, né? Contando da história deles, os testemunhos. E como a gente conhece deles e sabe que eles têm uma história de vida muito bonita, a gente trouxe eles novamente para contar mais alguma coisa pra gente aqui. Pastora e do Ministério de Casais, né, pastora Sandra? Sim. E o pastor William, pastor e do Ministério, hoje o quê? Trabalho com pessoas em estado de rua, me fala um pouco sobre isso aí. Ó, só para me falar mais um pouco aqui, nós estamos com esses dois pastores aqui, que vai falar muita coisa que vai acrescentar nas nossas vidas. Creio que tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, que o que vocês vão falar de repente vai ajudar demais a conta, e que o Espírito Santo possa nos usar para que a gente possa falar algo aqui que vai acrescentar. Amém? Então vamos lá. Pastora Sandra, fala aí para nós aí, pastora Sandra. Quem é a pastora Sandra? Olá, pessoal. A pastora Sandra é uma mulher dedicada, né, à obra do Senhor, sempre, sempre, sempre. Voltada para estar sempre fazendo a obra do Senhor, estar na posição que o Senhor envia e manda. O íder de Jesus está no meu coração. Estou aqui hoje, né, com o meu marido, o pastor William, e quero falar um pouquinho, né, já falei algo antes, mas eu vou hoje só complementar. Já estou aqui. O pastor William é o meu segundo casamento. Tive um primeiro casamento que durou 23 anos. E houve uma separação. E aí vai contar essa história pra gente aí, que é uma história muito interessante. Eu creio que vai edificar e ajudar muitas pessoas. Sim, sim. Pastor William. Olá, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Então, hoje estamos de pé, né? Graças a Deus. A palavra de Deus diz, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E hoje nós estamos de pé e desenvolvendo a obra do Senhor. E Deus nos chamou para a área social. Hoje nós trabalhamos com gente, com pessoas que estão vivendo em miséria social, pessoas que vivem um abandono social. Então hoje a gente trabalha aí com pessoas em situação de rua, com pessoas da dependência química. Então hoje Deus chamou a gente para esse trabalho, né? Trabalhar com essas pessoas que estão vivendo essa situação. E vale lembrar, sempre gosto de deixar isso frisado, que pessoas em situação de rua, eu gosto muito de frisar isso, pessoas em situação de rua, a gente precisa desmistificar, porque existe uma mistificação de que todos que estão na rua são usuários de droga, são criminosos, isso ou aquilo. A gente precisa de tirar essa imagem, porque nem todo mundo que está na rua hoje tem vício. Tem pessoas que estão na rua hoje por falta de opção, por causa de uma depressão, por causa de alguma coisa que aconteceu na vida dela e que levou ela para a rua. Então hoje a gente trabalha com essas pessoas, iniciamos um projeto muito bonito, né, muito bonito de se falar, que a gente leva dignidade para as pessoas através de um banho, de um corte de cabelo, né, de uma refeição digna. E a gente está trabalhando, né? A gente está avançando, vamos dizer assim. Estamos seguindo adiante e com a visão de crescimento, de melhorar, de aperfeiçoar o trabalho, de montar uma casa de apoio, de poder realmente tirar essas pessoas da rua. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente está buscando a Deus em oração para que as portas se abram, mas para definir, né, o que o pastor William hoje faz. Ele trabalha na área social, trabalha com pessoas que estão
em situação de vulnerabilidade. Hoje esse é o nosso trabalho. Cuida de pessoas. Isso. Cuida de pessoas. Isso. Aí. Porque, na verdade, assim, o pastoreio é isso, né? Cuidar de pessoas. E tem vários tipos que você pode seguir, né? Ou às vezes aquele pastor mesmo que tá cuidando das ovelhas ali dentro da igreja mesmo, de quem tá ali dentro da igreja, e aquele que sai para fora para cuidar justamente dessas pessoas, que às vezes nem entram dentro da igreja. Pastor, eu acompanho o seu trabalho, realmente é um trabalho maravilhoso, né? Que Deus continue te iluminando, te abençoando, que os recursos venham. Amém. Eu acho muito importante esse trabalho que você faz. Nós sabemos que não é um assistencialismo, né? Porque assistencialismo simplesmente não deixa a pessoa morrer de fome, mas ela não sai da onde ela está, né? E o trabalho social que é feito pela igreja, através da igreja ou através de algum pastor, que seja feito através de espiritualidade, em cima da palavra de Deus, esse é um trabalho que a gente tem a certeza que um momento ou outro a pessoa vai realmente sair da rua. Sim. Se ela tomar a decisão realmente de seguir a Cristo, de ler a Bíblia, de ir para uma igreja, nós sabemos que realmente a cura veio. Como veio para você, né? Com certeza virão para outros. Sim. E nós sabemos, o que você falou, ele é um trabalho que ele tem que ter começo e fim. E nem sempre a gente consegue ter o fim. Porque o fim seria o quê? Você vai ali, por exemplo, existem muitos trabalhos nesse sentido que a pessoa simplesmente ela vai ali, e não falo simplesmente, também é honrado. A pessoa vai ali e leva uma comida. Às vezes todos os dias, às vezes uma vez por semana. É honrado? Claro que é. De repente aquela pessoa ali não comeu nada durante aquele dia, você leva uma marmita para ela ali, pronto, você matou a fome dela. Mas nós sabemos que isso é só uma ponta do iceberg ali, na verdade. Porque o problema é muito maior. Então, assim, o trabalho que você faz, ele é lindo, maravilhoso. E aí falta, eu não vou nem dizer falta que você já faz isso, mas se você conseguisse através de apoio, que seja governamentais, que seja através de doações, que seja através de pessoas que abraçassem e tivessem possibilidades, porque na verdade a gente sabe que quem faz é Deus, é Ele quem manda os recursos, é Ele quem manda tudo, mas que essa pessoa que tivesse já pegasse aquela pessoa e já direcionasse ela para o lugar certo, que é o que o senhor faz em várias situações, mas a gente faria com mais afinco, né? Sim. Você incentivaria aquela pessoa a ir para ali, para que ela fosse discipulada, na verdade, né? Porque ela fosse acompanhada. Porque você vem ali, pega aquela pessoa, né? Dá uma roupa, ela toma banho, veste uma roupa limpa, você alimenta aquela pessoa, se ela quiser cortar o cabelo, ela corta o cabelo, e você vai falar sobre Jesus para aquela pessoa. Sim. Então, assim, você está plantando a sementinha naquela pessoa, e eu já vi, né, em alguns que eu participei, que pessoas aceitando Jesus e pessoas indo para casas de recuperação. Então, assim, aí sim, é um trabalho que ele tem começo, meio e fim. Sim. Porque ali você sabe que a pessoa ela foi mandada para um lugar que, se ela tiver a vontade, ela vai ser transformada. Então, isso que é bacana. Sim. Então, nós temos que cada dia mais buscar, né, que Deus continue te abençoando, que esse trabalho seja reconhecido cada dia mais e que venha, através de Deus, alguém que venha dar continuidade ou te dar apoio, para que você tenha, de repente, até uma casa de apoio, para que essa pessoa vá para esse lugar. E igual você falou, eu tive nesse último encontro agora, eu conversei com 3, nenhum era dependente químico. 3. E aí eu queria entender, o que você está fazendo aqui? Pessoas que sabem conversar, pessoas que têm boa aparência, mas o que eu entendo? É como se fosse assim, eu tive essa impressão. É como se fosse uma válvula de escape. No sentido assim, ó, eu não tenho que me preocupar em trabalhar, eu não tenho que me preocupar porque eu não tenho um aluguel para pagar, eu não tenho uma conta, eu não tenho um filho para dar de comida.
eu não tenho... Ou seja, é como se você se separasse do mundo. Ele não tem responsabilidade, Isso. porém, tá na rua. Porém, tá na rua. Agora você imagina. E ali a gente sabe do risco que é. O risco de ser assaltado até por pessoas que estão na rua. Porque ali nós sabemos que também tem pessoas drogadas. Sim. Pessoas que estão alucinadas querendo um dinheiro para usar droga. Sim. Infelizmente. E às vezes essa pessoa, nesse momento, ela é Vítima. dessa outra pessoa. Porque assim, o que acontece? Só abrir um parênteses aqui. Eu tive uma vida pregressa, a minha vida pregressa, fui envolvido com drogas, com vício, com criminalidade, e Deus me libertou disso. Durante a minha seriedade, após a minha seriedade, após o momento que eu vamos dizer assim, que eu fiquei limpo, que eu me libertei dessa vida torta, né, dessa vida de droga, de vício, de crime, o que acontece? Eu comecei a trabalhar na área, ajudando pessoas que estão na mesma situação que um dia eu estava. Você me entendeu? Então eu comecei a ajudar as pessoas. E o que acontece? Eu sempre fui contra assistencialismo. Só para me te contar aqui um pouquinho, contar pro pessoal que está nos assistindo, como que nasceu o projeto do Banho da Dignidade. Eu sempre fui contra assistencialismo. Eu nunca concordei com assistencialismo. O que é o assistencialismo? É errado? Não, é igual você falou. Talvez tenha uma pessoa ali na rua que não comeu, que tá desde manhã sem comer, não fez nenhuma refeição durante o dia, chega uma pessoa, dá uma marmita, tá salvando o dia daquela pessoa. O assistencialismo é válido, com certeza. Só que pra mim, no meu ponto de vista, eu achava assim, muito errado, eu ia ali dar assistência pra uma pessoa e deixar ela no mesmo lugar e ir embora pra minha casa. É como se eu estava... É como eu estar fazendo uma obra apenas para um descargo de consciência. Não, eu estou fazendo alguma coisa. Ele não vai morrer de fome. Ele não vai morrer de fome. Eu fiz alguma coisa. Eu tô descarregando a minha consciência que eu tô fazendo alguma coisa, até mesmo dentro da obra de Deus. Então eu era contra o assistencialismo. Até então, eu oro a Deus. A gente estava fazendo uma viagem, retornamos para o Brasil, estava no exterior, retornamos para o Brasil. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Estou aqui no Brasil, o Senhor me trouxe de volta para o Brasil. Poderia ter ficado onde eu estava, mas eu estou aqui, e agora? Aí Deus fala comigo, eu quero que você assista as pessoas que estão em situação de rua. Eu indaguei a Deus, falei, Senhor, assistencialismo. O Senhor sabe que Deus foi muito duro comigo, vamos dizer assim, na revelação que Ele me trouxe. Deus falou para mim, não estou perguntando se você concorda, se você deixa de concordar. Não estou te pedindo ou falando para você olhar o resultado. Só estou falando para você fazer. Eu quero que você assista as pessoas que estão em situação de rua. Eu falei, ok. Melhor obedecer do que sacrificar. Então eu vou fazer. Então foi aonde começou o Banho da Dignidade. O projeto Banho da Dignidade nasceu aí. Quando Deus falou comigo dessa forma. Eu não estou te pedindo resultados. Só estou falando para você fazer. O que acontece? Você come todo dia, Marcos? Com certeza, várias vezes. Você é uma pessoa que faz a sua higiene pessoal todo dia? Você toma banho todo dia? Com certeza. Você troca de roupa todo dia? Com certeza. Isso são coisas básicas da vida. A gente comer, a gente tomar banho, a gente trocar de roupa, são coisas básicas. Foi isso que Deus falou comigo. Eu quero que você faça isso por essas pessoas. O que você faz todo dia, eu quero que você faça o mesmo por elas. Por isso, o nome do projeto é Banho da Dignidade. Não é simplesmente um banho físico para lavar o corpo, mas é um banho de dignidade. Levar dignidade para essas pessoas que perderam. Você me entendeu? Uhum. Levar dignidade através de um banho, levar dignidade através de uma refeição.
Você tá me entendendo? Nem que seja um momento, irmão. Porque ali, quanto tempo dura as nossas ações? Você que já participou, começa 4 horas, 7 horas a gente já tá terminando, já estamos recolhendo as coisas, estamos indo embora. Mas aquelas pessoas viveram um momento de dignidade. Sim. É isso. E toda semente que a gente lança, em algum momento ela vai florescer. E quando essa semente florescer, quando essa pessoa for tocada, quando essa pessoa entender que existe, outro dia a gente estava comentando, que existe outro lado, que a vida é colorida, né? A vida não é só preto e branco, a vida quando a pessoa entender que a vida não é não é algo sem cor, mas não é um peso. Não é um peso, mas tem como você levar uma vida, vamos dizer assim, uma vida alegre, uma vida de conquista, uma vida bem-sucedida. É isso, irmão, é despertar isso nessas pessoas que estão hoje vivendo nessa situação de vulnerabilidade, despertar nelas e mostrar para elas, através das nossas práticas, através da nossa expressão de amor por elas, mostrar para elas que existe uma outra vida, existe um outro lado. Então esse basicamente é a intenção do projeto social hoje que nós estamos fazendo, né? Mas quando começou, eu indaguei a Deus. Não, Senhor, assistencialismo não. Agora, William, pastor, agora vamos lá. Deus, ele é... Escuta aí, gente, Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Para que isso aqui acontecesse, alguém tinha que levantar uma pessoa. Para Deus levantar essa pessoa, ela teria que ter o quê? Ela teria que ter passado por isso. Porque, assim, nem tudo que a gente faz... que a gente é levantado para fazer, se você não tiver vivência naquilo, você não vai fazer com tanto amor. Você não vai saber o que aquela pessoa passou. Porque você não passou por aquela dor. Sim. Um homem nunca vai saber o que é uma dor do parto. Porque ele nunca vai ter um filho. Sim. Então, às vezes, e eu não vou falar nem às vezes, eu vou falar que praticamente quase sempre, Deus... Ele permite, porque Deus não faz. Deus não te coloca no deserto. Aprenda isso. Deus não te coloca no deserto. Ele deixa que você passe. Mas quem entrou no deserto foi você. Sim. Né, irmã? Então, para que existisse essa pessoa, para fazer um projeto desse, com amor, dedicação, entendendo a fundo o que é essa pessoa que está ali, qual que é a dor que ela está sentindo, o que ela está passando, Deus precisava levantar alguém que tivesse passado por isso. E aí o que Deus faz? Pega alguém que está passando por algum deserto, alguém que está passando por alguma situação, levanta essa pessoa. Cura essa pessoa primeiro, né? Cura essa pessoa. E faz essa pessoa curar outra pessoa. Amém. Então agora a pastora Sandra, ela vai contar essa história aqui, porque esse pastor que contou a história para vocês, que é o pastor William, ele passou por tudo isso. Ele é ex-usuário de droga, ele chegou ao ponto de ir pro crime, apesar que foi no começo, mas chegou a ir pro crime, porque assim, a droga ela vai chegando a um ponto, porque o diabo ele não te quer por partes, ele te quer por inteiro. Ele vai te levar à morte. Então, antes que isso acontecesse, né, a gente vê que Deus levanta muitas pessoas para isso. E nesse caminho, no decorrer desse caminho, aparece uma pessoa que tinha sido machucada, uma pessoa que tinha passado por uma situação num relacionamento terrível. E aí Deus, ele começa, acho que ele pega assim, ó. Eu imagino que ele vai lá né? Porque eu imagino, William, que Deus... Você imagina o seguinte, tem coisa que nós estamos descobrindo agora, né? Na Bíblia já tinha, né? A gente falou sobre isso, né? Sobre ansiedade, depressão. Já tinha tudo lá na Bíblia. Sim, sim. Né? Falei esses dias, eu fiz um podcast aqui com... ele é psicólogo. E eu falei pra ele, quanto tempo faz que a depressão foi descoberta, né? E faz pouco tempo. Mas já tinha?
lá na Bíblia já Sim. tinha depressão, jamais andar ansiosos por coisa alguma. qualquer coisa alguma. Então, assim, já tava lá. Então, agora você imagina esse dia, eu tava pensando, né? Porque às vezes, olha, você vê, a gente está num assunto, entra no outro, a gente falar de Deus é bom Sim, demais. é. Eu tava pensando esses dias assim na minha cabeça. Eu falei, porque a gente não tem uma imagem assim de um Deus arcaico. Arcaico eu quero dizer assim, um Deus barbudo, cabeludo e dá a impressão da pré-história. Sim. Porque a gente parece que olha pro Antigo Testamento, a gente vê Deus ali. Agora você imagina, Deus nos criou. Tudo que existe, ele já sabe que existir. E o que ainda vai existir, ele já sabe que vai existir. Então assim, Deus deve ter o quê? Um iPad ou ele tem só uma imagem assim? Acho que ele tem um tipo de uma tela assim na frente dele. O backup completo. Acho que aí ele aciona, acho que a memória do computador dele é a cabeça dele, né? Aí ele deve vir assim, ó. Ativa pra mim aí, eu preciso de uma pastora que teve problemas no casamento pra acolher um pastor que tá solteiro, que passou por situações, que está passando por situações de droga, uma pessoa que está buscando a Deus, e eu preciso levantar essa pessoa, mas eu preciso de uma pessoa. E aí ele olha lá, ele vai olhando os nomes assim, pastora tal. Ah, pastora Sandra, tá aqui. Pastora Sandra, aciona lá para mim, na terra, a pastora Sandra, que ela vai cuidar do pastor William. Sim. Pastor, agora conta essa história para nós, então. Que é uma história, assim, que eu já sei partes dela. Sim. Que é uma história bonita, né? Que maravilha que Deus te usou para isso, né? Amém. Glória a Deus. Senão não teria hoje o pastor William fazendo esse trabalho bonito que ele faz. É Conta pra verdade. nós como é que foi isso? Na realidade, se eu não tivesse aceitado o convite que o Senhor me fez para cuidar dele, Deus ele tinha preparado outra pessoa, né? Com certeza. Né? Eu sempre... Exatamente. Eu entendo isso, né? Aham. Porque se você não quer fazer, Deus... Vai arrumar outra pessoa. Vai, porque ele é Aham. soberano e o que ele Uhum. quer que se cumpra, se Exato. cumpre e acabou a conversa. Aham. Então, eu vinha desse processo, né? E um dia eu não queria mais ficar só. Não queria mais ficar só. E fiz uma oração. E orei ao Senhor pedindo a Deus um marido. Né? E no outro dia, né? Como eu já falei anteriormente, no outro dia da oração que eu fiz, né? Dei todas as características de como eu queria o marido, né? Um homem que amasse a obra do Senhor, um homem que me amasse, né, que me respeitasse, que precisasse de mim, que eu precisasse dele, mas que também ele precisasse de mim. E dei todas as características que eu queria. Eu fiz essa oração à noite, né, e no outro dia, meu marido, né, o pastor William, ele me fez mandou uma mensagem pelo Message, e falando que precisava nos conhecer pessoalmente, porque nós não nos conhecíamos pessoalmente. Ele foi assim, Vocês conheciam através de outras pessoas, mas de uma forma assim, vocês estavam no mesmo lugar, mas não tinha intimidade nenhuma ainda. Não conhecíamos pessoalmente. Ele conheceu uma prima, Uhum. né? E essa prima, através dela, eu me tornei amiga dele, né? Pelo Facebook, mas não tinha pensamentos nenhum a respeito dele, né? E quando nós foi esse dia, ele falou, nós precisamos nos conhecer pessoalmente. Aí eu falei, não, vamos almoçar. Aí nós almoçamos. E eu digo, não, eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum, né? Porque o William ainda estava naquele jeito, né? Era muito doidão, e eu dizia, não combina, porque eu sempre muito... Criada, veio de família evangélica, Sim. pai pastor, Sim. né? Mãe também pastora? Também. Mãe pastora, vivendo dentro da igreja, como você contou no outro podcast, inclusive, gente, se vocês quiserem ver a história até chegar aqui onde a gente está agora, da pastora, ela foi muito machucada num relacionamento que ela teve de 25 anos, né, pastora? 23. 23 anos, teve filho desse relacionamento. Foi um relacionamento maravilhoso. Até que veio uma traição no meio do relacionamento. Eles se separaram, ela esperou ele durante um tempo para ver se era de Deus, se Deus ia fazer alguma coisa. Ele casou e aí lá na frente ela pagou e falou para Deus, Deus, eu ainda tô nova e eu preciso de alguém para estar do meu lado, né? Sim. E aí essa história que ela tá contando aqui agora. Sim, aí ele me procurou, aí a gente saiu, depois mas foi um negócio muito rápido, a gente já
na outra semana a gente já estávamos namorando. E passou um mês de namoro e veio a realidade para minha vida, né? O meu marido, ele teve uma recaída. Aham. Eu nem sabia, eu vou contar aqui porque Não, é engraçado. É engraçado. é engraçado. A gente ia almoçar nesse dia, né? Aham. Ele ia vir pra gente almoçar. Uhum. Era um domingo. E esse domingo, ele passou o dia todo, nem me ligou, o celular desligado, eu falei, pronto, certamente desistiu, né? E quando foi à noite, ele me liga e eu olho, o William. Aí ele me liga, eu fiz, o que aconteceu? Você não veio, marcou pra gente almoçar e você não veio? Aí ele falou pra mim, não, eu caí. E eu fiz, meu Deus, você se machucou muito? Porque eu achava que ele tinha sofrido Uma queda. uma queda, né? Tinha Caído. tido um tom, mas ele é uma recaída É, na verdade, uma linguagem que usa... que usa para as pessoas que Sim. usavam drogas e em algum momento tem uma recaída. Tem uma E recaída. aí fala, caí. Caí. Aí você era tão leiga nesse Eu assunto. era tão leiga, porque eu sabia que existia a droga, tudo assim, lá fora. Eu mas era não de dentro da sabia esse igreja. linguajar. Né? Aí eu fiz, você machucou muito? Aonde você tá? Aonde você tá? No hospital. Aí ele pegou e falou pra mim assim, não, eu tive uma recaída nas drogas. Menina, foi um balde de água na minha cabeça. Então, Porque até então você estava construindo um relacionamento que Deus mandou pra você. Né? E a gente acha que tudo que Deus manda é lindo, maravilhoso e perfeito. Gente, não que não seja. Sim. Mas existe uma construção. Sim, há um preço a se pagar. Isso. Então eu fui, peguei o carro, fui socorrer ele e tudo, dei assistência. E no outro dia, eu deixei ele no ponto de ônibus e saí com o carro. E no carro eu fui falando, eu não quero isso pra mim não, isso não foi Deus não. Eu querer sair de um problema grande agora, passando pelo problema de depressão e tudo, eu não quero isso pra minha vida. Uhum. Aí foi onde o Espírito Santo falou comigo, né? Que eu tinha sido escolhida para mudar a situação dele. Uhum. É você que foi escolhida para mudar a situação dele. Uhum. Então aí começou o processo, né? O pastor William, eu continuei e minha família se virou contra. Por quê? Porque ele não era mais o William Zacarias, era um drogado. Né? Aí caiu a ficha de todo mundo, e todo mundo contra mim. Todo mundo ficaram contra mim e eu em oração, porque eu sempre fui muito temente ao Senhor. Quando o Senhor falou, faz, eu faço. E eu naquele processo, e todo mundo contra, porque é um vagabundo, você colocou um vagabundo dentro de casa e tal, e eu coloquei ele dentro de casa. Eu coloquei ele dentro de casa. E eu falo que ele foi o primeiro dependente químico que eu consegui... Da sua vida. Da minha vida que eu consegui ajudar. Que eu consegui ajudar, porque quem restaura é Deus, não sou eu, né? Que eu consegui ajudar ele restaurar. Porque ele passou por várias casas de recuperações, né, meu filho? Passou por várias casas e não conseguiu alcançar a libertação, né? Mas isso aí já é outra história. Ele passou por essas casas para poder aprender, né? E através da minha vida, Deus alcançou. Então, o William chegava em casa, drogado, e o Senhor foi me dando estratégia. Eu nunca xinguei ele, eu nunca disse você é um vagabundo, nunca saiu palavra da minha boca, hora nenhuma, quando ele chegava em casa, naquele estado, sujo, porque ele usava crack. Ele não usava só uma cocaína, tirava uma cocaínazinha, não. Uma maconhazinha, não. Ele usava crack. E crack deixa o homem num estado terrível, né? Terrível. Todo sujo, ele chegava em casa, ele entrava. Quando ele entrava, eu tomava banho, preparava comida, se era pela manhã, café da manhã, se era na hora do almoço. Entra, vai tomar banho. E quando ele sentava à mesa, eu começava as declarações, né? Então eu batia no ombro dele e falava: você é meu pastor, você é o sacerdote da minha casa, você é o homem dessa casa, eu não aceito outra coisa para você a não ser isso. Ele chorava. Você é meu pastor, né? Você é meu pastor. Ele chorava, né? E ele comia ali, eu digo, para dormir. Ele ia dormir. Pastor, eu vou dar só uma pausa aqui pelo seguinte. Vocês viram a importância da profetização, do que sai da nossa boca?
a Bíblia fala da importância. Tanto é que Deus criou o mundo através Falando. de palavras, né? E disse Falando. Deus. E disse Deus. Então, o que sai da nossa boca é muito importante. Sim. Porque você está declarando no mundo espiritual, você está declarando. E o que eu estou falando aqui não é somente a Bíblia, porque a Bíblia ela é o seguinte, ela é pura e verdadeira. Sim. E o cientista vem descobrindo coisas que a Bíblia fala desde que começou a ser escrita, e hoje é provado cientificamente. É provado cientificamente que o que você fala, existe uma mudança Sim. na Na atmosfera. atmosfera. Então o que ela profetizava? Você é meu pastor, você é o provedor dessa casa. Ou seja, ela estava falando para ele, você não é essa pessoa. Sim. Que você está aparentando ser. Sim. E aí ele chorava, por quê? Porque a gente sabe a dor. Sim. Eu nunca passei por isso, mas eu passei por depressão, que eu posso considerar que tem um pouco a ver. Porque a dor da depressão, você quer sair dela e você não consegue. E a droga é a mesma forma. Por que tem tantas pessoas que tiram sua própria vida com depressão e tantas pessoas que tiram sua vida por conta de usuário de droga? É porque ele está em uma situação que ele não consegue sair dela. Sim. E o sofrimento ele é tão grande que ele prefere tirar a vida dele. Por quê? Porque ele já está desacreditado da sociedade, ele já está Sim. desacreditado da família, ele já está desacreditado dele próprio. Ele mesmo já não acredita nele mais. Então o que ele fala? Eu vou tirar minha vida. Porque eu não consigo, esse sofrimento eu não consigo mudar. Aí o que acontece? Mas quando vem de Deus, Sim. não tem. E outra coisa que é muito importante. As pessoas declaram e quer que a coisa aconteça imediata, efeito micro-ondas. A perseverança é muito importante. Porque eu sofri com o William tendo recaídas durante um ano. Foi um ano de recaídas de William. E eu perseverei. Você recebeu uma palavra. É. Então, quando a gente é muito importante isso. O Senhor fala algo para você, não é... Ó, quanto você vê na palavra, né? Davi sentou no trono, quanto tempo demorou para ele sentar? Exatamente. Mas ele foi ungido ali e Mas ele foi acabou. perseverante na palavra. Na palavra. É igual a senhora fez, por exemplo. Você foi perseverante. Aquilo que Deus te falou, você falou, se Deus falou isso pra mim, eu tenho certeza Sim. que isso é o melhor pra mim e que isso vai passar. Sim. E, então, assim, eu perseverei na declaração, na oração. Quando eu orava ao Senhor, eu orava determinação, né, sobre a vida dele. E eu nunca, nesse estado, eu não me lembro nenhuma vez de eu ter lançado nenhuma palavra negativa sobre o William. Não lancei. Por quê? Porque o que eu queria para a vida dele era aquilo lá. Então eu tinha que perseverar em cima daquela tecla. Era aquela tecla. Não, as pessoas falavam as coisas, você é louca. Você tem uma profissão, você estava bem. Você é uma pastora. Você é uma pastora. Você veio de uma família boa. Justamente. Porque... Gente, pastor, deixa eu... Olha pra vocês verem, pra você ter uma noção como que é. Quando Neemias foi construir o templo, reconstruir o templo, vieram vozes. Sim. Nós vamos te matar, nós vamos te destruir, né? Vozes, e ali o que Neemias fez? Seguiu o caminho. Sim. Eu tenho uma palavra, Uhum. eu vou seguir em cima da palavra. Sim. E é a mesma coisa. Às vezes Deus nos dá uma palavra e aí você vai falar sobre aquela palavra para outras pessoas. Aí a pessoa fala, você é louco, rapaz, isso não existe. São pessoas, são vozes que vêm tirar o seu propósito, que vêm tirar você do caminho. Então você imagina no lugar dela. Filha mulher única, né? Porque era só você de mulher. Pais pastores, nasceu e foi criada dentro do evangelho, Sim. dentro da igreja. Nunca tinha lidado com pessoas drogadas. Sim. Tinha tido um casamento de 23 anos, né? Um casamento, sem dúvida nenhuma, reto. E aí, de repente, essa pessoa começa a se relacionar com uma pessoa mais nova, Sim. com uma pessoa, um ex-usuário de droga, mas ainda estava tendo recaídas nas drogas. Imagina
o que que essa pessoa passou? Quantos amigos afastaram dela? Quantos parentes afastaram? Quantas pessoas foram contra? Mas ela fez o quê? Eu tinha uma palavra. Sim, Então, se Deus falou que é eu para mim cuidar dele, eu vou cuidar dele. sim. Então, fiquem atentos a isso sobre vozes. Se a palavra, que não seja do seu coração, que não seja Sim, algo seu, que não seja da emoção. carne. Mas se veio de Deus, persevere. Persevere. Vai em frente. E muitas vezes, né, é a questão o sapo virar príncipe, né? Na realidade, as mulheres hoje querem um marido prontinho. E o marido, você tem que construir ele. E foi uma construção que eu fiz. Eu entendia que se eu derramasse amor na vida de William, compreensão, carinho, se ele e até hoje eu trabalho assim com dependência química. Até hoje eu aprendi a trabalhar assim. Se eu derramar amor, se eu mostrar para ele que ele é amado, ele vai ser constrangido de uma maneira, vai dizer, não, eu tenho que mudar. Porque como é que pode eu fazer essas coisas erradas e essa pessoa tá me amando? Então, o amor constrange a pessoa. Então, o que acontece? Eu derramei amor sobre a vida de William. Eu fui criando, fui lançando palavras, porque o tanto que eu acho importante você falar, falar positivo, né? E como é negativo, você falar o negativo. Então, eu lançava palavras, sempre conversava com ele, eu sempre lançava coisa na mente dele. Cara, você é muito inteligente. Quando ele estava assando, né? Eu falei, você é um cara conhecedor da palavra. Você tem um chamado. Olha, Deus quer fazer. Eu sei, até hoje é assim que eu faço, não é, meu bem? Até hoje é assim que eu faço com ele. Deixa eu só falar algo aqui. Ela tá falando aqui que ela derramou amor. Isso é forte. Que eu vou falar aqui é forte. Isso aqui que eu vou falar é forte. Ela tá falando aqui. Eu derramei amor na vida dele. Ela tinha acabado de ser traída. Ela tinha acabado de vir de um tempo de traição onde ela foi traída. Mas ela estava agora comigo derramando amor. Deixa eu te falar algo. Quando Deus te chama, mesmo que ferido, ainda que você esteja ferido, mesmo através da sua ferida, você pode gerar vida na vida de alguém. Quando Deus te chama, mesmo ferido, você pode gerar vida na vida de alguém. E outra coisa, derramando amor após uma traição, ferida, ela gerou vida em mim. Ela estava ferida. Curando ferida. Sendo curado, processo. Tendo ferida. Tendo ferida, ao mesmo curando tempo. ferida. Olha só. Isso. Cara, Deus age assim. Deus age assim. Uhum. E eu quero contar algo aqui, porque a nossa história é muito forte. A nossa história é muito forte. Com certeza hoje eu olho para minha vida e vejo o quanto a minha esposa foi e é importante para mim. Eu vou contar algo aqui, eu nunca compartilhei com ninguém. Algo muito forte que aconteceu, porque ela tá falando aqui com relação de derramar amor. Né? E às vezes dá a entender que foi fácil. O que ela fez, o que ela passou. Talvez as pessoas podem pensar assim que a família deixou ela perdeu amigos, que foi simplesmente isso. Não, vai além. Vai muito além, realmente. É porque às vezes a gente fala, dá a impressão assim de você pegar algo bem feio e dar uma maquiadinha ali pra ficar mais bonitinho, né? E na verdade não é bem assim, né? E isso assim, tem algo que ela sabe, porque eu confessei pra ela, eu falei pra ela um ocorrido, mas eu nunca compartilhei abertamente, ainda mais assim num podcast, numa conversa dessa, que vai alcançar muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão ver. E assim, algo muito forte que aconteceu. Nós morávamos em Natal, no Rio Grande do Norte. E
Nós estávamos numa casa e essa casa que a gente morava estava passando por uma reforma. Tinha ali, estava fazendo uma obra na casa. E eu estava nesse processo de recaída. Caía, passava uns dias na droga, voltava para casa, ela me acolhia, derramava amor, né? Fazia as declarações, meu sacerdote, meu pastor, você é o homem dessa casa. E eu estava nesse processo, eu estava vivendo este momento de recaída, essas coisas. E nesse mesmo tempo estava acontecendo como eu já disse, uma obra na nossa casa, onde a gente morava. E nesse mesmo período, os pais dela tinham uma casa e eles resolveram vender essa casa, esse imóvel, e dividir entre os filhos para não ter problema, questão de heranças, já pensando de uma possível disputa quando viessem a falecer. Aí venderam a casa e dividiram entre os irmãos, ela e os irmãos dela. Aí cada um recebeu a sua parte, ela recebeu a parte dela. E nesse mesmo período das recaídas, que eu estava recaindo, usando droga. Aí, um determinado dia, veio na minha mente um plano maligno, um plano diabólico. Qual que era o plano? Para você ver o que ela passou. Só que, Marcos, eu entendo uma coisa. Quem chamou se responsabiliza por tudo. Você entendeu? Exatamente. Quando Deus nos chama, nós não precisamos nos preocupar com a nossa proteção, nós não precisamos nos preocupar com a nossa providência, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Nós não precisamos nos preocupar com nada, porque quem chamou paga a conta. Quem chamou se responsabiliza. Exato. E quem a chamou foi Deus. Mas ela correu perigo. Qual o perigo? Estávamos em obra, ela tinha recebido um dinheiro e eu criei um plano na minha mente de matá-la. Olha só. Vou matar. Ferramentas dentro da casa, porque estava acontecendo uma obra, tinha pá, tinha picareta, tinha ferramentas de pedreiro. Eu separei uma pá. Eu cheguei a separar uma pá. Porque os homens que estavam trabalhando ali, eles separavam, guardavam as ferramentas no final do trabalho. E eu peguei e separei uma pá, pus num lugar, num canto. E eu falei assim, de madrugada, eu acordo, dou umas pasadas nela, mato ela com essa pá e sumo. Pego o cartão do banco, eu tinha a senha, eu sabia a senha. No entanto, nós sabemos a senha de banco um do outro. Tem liberdade. Temos Sim. liberdade. Então aí olha pra você ver o que é o amor. Olha só. Sim. Você saber que uma pessoa está passando por situações de recaídas. E confiar. Você saber que tem um dinheiro lá naquela conta e você ter a confiança. Mas a sua confiança não estava nele. Nele, em Deus. A sua confiança estava em Deus. Sim. Então, assim, a gente conversando aqui, flui até uma palavra. Que eu vou aqui, eu vou terminar o relato, mas vou aqui relatar algo. Quando Deus nos chama, eu não preciso ter medo de me entregar para o chamado. Quando Deus te chama, não tenha medo de se entregar ao chamado. Sim. Sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza. Então, quando Deus nos chama, a gente não precisa ter medo. Eu não preciso ter receio. Pastor, eu vou aproveitar essa parte para me falar de algo que quem assistiu The Chosen viu essa passagem.
E eu não sei ao certo, tá? Se na Bíblia está descrito dessa forma. Porque o The Chosen, ele também pega algumas partes e ele romantiza. Sim, e tá sim. certo, porque uma história ela tem que ter começo, meio e fim, Sim. e tem que ter um segmento. E a Bíblia nem sempre. Às vezes ela para ali numa história e já começa na outra. Então tem que ter um intervalo Sim. naquela parte. Mas para linkar aqui, e a gente sabe que é verdadeiro, porque tanto no decorrer do filme e da Bíblia também a gente vê várias passagens nesse sentido, da certeza de que Jesus tinha do que o Pai tinha chamado ele. Daquilo que o Pai tinha declarado para ele. Apesar de que ele sabia que ia passar por várias dores e que o que ele ia passar, momento algum ele deixou de caminhar. Então, num certo momento do The Chosen, mostra que Jesus foi levar uma palavra na sinagoga, na cidade dele, onde ele cresceu, e ele pegou e quando ele foi falar das escrituras, ele falou assim que ele era o verbo encarnado, que ele era o Deus, que ele era o Filho de Deus que tinha voltado para cumprir as profecias. E o fariseu dali da sinagoga falou assim: retire o que você disse, porque segundo as escrituras nós vamos ter que te apedrejar, nós vamos ter que te matar, porque você está blasfemando. Se eu falar alguma coisa errada aqui, Pode, pastor, não. me corrija. Vai. Porque você está blasfemando conforme a palavra. E ele não retirou o que ele disse. Por quê? Porque da mesma forma, pastora, que a senhora tinha certeza da palavra que Deus tinha colocado através do Espírito Santo, Jesus tinha a mesma convicção. Sim. Eu vou me firmar nisso aqui que é verdadeiro e eles não vão me matar. Porque eu sei de todo caminhar, eu sei onde que eu vou morrer. Eu não vou morrer apedrejado, eu vou morrer numa cruz. E ele foi e enfrentou. Então, você vê que a certeza da palavra. Uma parte aí, né, pegando essa deixa aí, quando ele me contou, porque isso aí foi logo no início, isso aí que está acontecendo foi logo no início, né, do nosso relacionamento. Depois, quando passou um tempo, ele me contou, ele confessou. E eu não senti medo nenhum. No meu coração havia paz. Eu tinha convicção que ele jamais ia me fazer mal nenhum. Jamais. Eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que eu disse, não, ele não vai me fazer mal. Não vai. Só. Esse homem grande, desse jeito, eu, mionzinha, né, pequena, mas eu tinha convicção que ele não ia me fazer mal. Agora conte como foi, Então, por que você não fez isso. Não, então, aí tá. Então, eu tava com esse plano de matá-la e de fugir. Já tinha criado uma rota de fuga, já sabia pra onde eu iria, eu já sabia, já tinha assim... Construído todo um plano. Eu já tinha construído todo o plano pra onde eu iria, o que eu iria fazer, quem eu iria procurar, a pá ali, vamos dizer assim, a arma que eu ia usar para concretizar o ato já estava separado, o horário que eu iria fazer já estava pronto, o que ela falou, como todo mundo tinha afastado dela, os familiares, Tava os amigos, propício. Eu falei assim, eu mato, na cama dormindo, ali mesmo eu deixo, arrumo minhas coisas, vou embora, vai demorar dias, vai sentir o cheiro, o mau cheiro, aí vai vir procurar o que é, eu já vou estar longe, não me pega mais não, olha o pensamento. Meu Jesus. E quando ela falando que derramou amor sobre a minha vida, eu tava com esse plano pronto na minha mente. Como eu iria fazer, tudo. Até o horário. Quando ela fala que derramou amor na minha vida, e quando a Bíblia diz que o amor constrange, é verdade. Com esse plano todo arquitetado, ela falando aqui agora, quando eu contei pra ela, ela falou assim que não teve medo nenhum. Na madrugada eu cheguei a acordar.
Eu cheguei a acordar, cheguei a me levantar, fui lá, olhei pra pá. Isso que eu nem contei, nunca contei, mas eu cheguei a levantar, olhei pra pá, falei, é agora. Mas naquele momento eu desisti. Não foi eu que desisti. Eu acredito que foi Deus que me protegeu. Você e ela. Ela, mas Deus me protegeu. Sabe por quê? Se eu tivesse realizado esse ato de matá-la, eu não estaria aqui hoje vivendo o melhor de Deus. Eu teria interrompido o agir de Deus na minha vida. Isso que você tá falando, eu tava pensando aqui na minha cabeça. Eu tinha interrompido o agir de Deus na minha vida. Eu não estaria aqui. Eu estaria com um peso enorme na minha vida de não ter a mulher que me amou do meu lado, que me ajudou, que fazia o bem pra mim. Derramou amor que derramou amor na minha vida. Eu teria tirado a vida dela. Pensa como estaria o meu emocional hoje. E o que me levou naquele momento de desistir? O amor. Falei, ela me ama. Eu não posso fazer isso. Ela me ama. O amor me constrangeu naquele momento. E naquele momento eu desisti de fazer o que eu ia fazer e nunca mais pensei outra vez na mesma coisa. Pastor, agora... E pastor, você imagina o seguinte. Você imagina que prato cheio pro diabo. Sim. Era um prato cheio pro diabo. Sim. Porque todos que foram contra... Todas aquelas pessoas que por algum motivo foram contra, eles iam ter a certeza. Eu falei. Eles iam ter a certeza do que eles falaram. Sim. Agora você imagina todas as pessoas que eram próximas de vocês, que conheciam vocês, automaticamente o coração delas ia fechar 100%. Jamais, gente, jamais elas iam acreditar na cura de um drogado. Sim. Jamais. Então, assim, seria um prato cheio pro diabo. Só que quem que venceu? Deus. O amor, que é Deus, venceu. Sim. Caramba, hein? Não. Pesado ao mesmo tempo. Nossa, não, assim, bonito. Muito forte. E assim, eu tô me abrindo, que é a primeira vez que eu falo isso. É muito sério, com certeza. Publicamente, é a primeira vez. E isso era algo meu e dela, e agora tá vindo a público. Eu tô aqui compartilhando, mas isso torna o nosso testemunho poderoso. Porque não foi simples não só poderoso. ato de acolhimento, um simples ato de amar, foi um ato de risco mesmo, risco de vida. Um simples ato de estender a mão, de servir alguém, não. Sim. Foi um risco de vida. Ela correu o risco de vida, estando comigo, ela correu um risco de vida. Mas aí eu volto novamente no início da nossa conversa. Quem chamou se responsabiliza. Se responsabiliza. Você entendeu? Mas eu não posso deixar aqui também, da nossa conversa, eu não posso deixar de pontuar algo, Marcos. Eu não posso deixar de pontuar algo que eu acho muito importante para quem está nos assistindo, né? Para quem está acompanhando aqui a nossa conversa. Eu vou te falar algo para você, principalmente mulheres. Na nossa realidade hoje, no nosso tempo hoje, chamado hoje, nós acompanhamos muitos feminicídios. Sim. Muitos homens que estão tirando a vida de mulheres. Sim. Então eu queria aqui pegar aqui um parênteses para te falar algo para você, principalmente você mulher. Tome muito cuidado ao acolher alguém, Sim. ao colocar um homem dentro da sua casa, agindo pela emoção. Sim. O caso da pastora Sandra é um caso isolado. Deus falou com ela, colocou no coração dela, deu uma missão para ela para cuidar de mim. Sim. E você não pode agir, mulher, você não pode agir pela emoção, porque isso pode custar a sua vida.
Então tenha muito cuidado, você mulher. Estou aqui agora como um pastor, um homem recuperado, um homem que planejou matar a sua esposa, hoje está aqui do lado dela, recuperado, e eu tenho um recado para você, mulher. Tome muito cuidado ao se relacionar com uma pessoa que você não conhece, porque você pode estar assinando o seu atestado de óbito. Tome muito cuidado. Não haja pela emoção. Se você quer ajudar alguém, ore primeiro. Tenha total convicção em Deus de que essa pessoa é a pessoa certa e de que essa atitude que você está tomando é a atitude certa. Sim. Para que não venha acontecer o pior com você. E tem mais, né? Porque às vezes a mulher, é como eu falei no outro podcast, né? Muitas vezes quer casar, é uma pressa para ter um companheiro. Entenda que quem vai preencher isso que você está sentindo aí é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Não é o homem. O homem é o algo mais. Meu pai tinha uma coisa que ele falava: a mulher, quando quer casar, não casa com a cobra porque ela não sabe qual é o macho ou a fêmea. Então, nós não podemos ser assim. Nós Levar temos pela emoção. ser levado pelas emoções. Nós temos que olhar, nos amar. Não, eu não preciso do homem para viver. Não. Tanto é que você foi resistente, né? Justamente. Você mesmo Não. falou que você foi resistente. Não, Deus, não quero. O senhor mandou um homem com defeito. Sim. Eu quero que seja, né? É. Mas Deus falou, não. Então, É ele. e acabou a conversa. Então, o que acontece é o seguinte, não era eu estava com ele porque eu precisava de um homem. As pessoas, às vezes, pensou isso, né? Um homem mais novo. Eu nunca quis um homem mais novo, eu nunca nem pedi isso para Deus, né? Nunca nem falei sobre questão de idade. Que um homem bonito. Não, isso aí não influencia na minha vida, nunca. Nunca influenciou na minha vida. Mas eu estava ali cumprindo uma missão, um chamado do Senhor, né? Fui chamado do Senhor. É igual a história de José. José, o filho querido, foi vendido pelos irmãos porque tinha um propósito lá na frente. Tinha algo. Mas não é porque aconteceu com José. Não, nós temos que entender que há chamados específicos. Tem pessoas que têm chamados específicos, diferentes de outros. Então, eu não vou pegar um testemunho aqui e agora eu vou pegar... agora eu vou ficar... Vai ser igual, vai né? ser, não vai ser... Não é assim. Nós temos... Eu volto à tecla que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso mentor. Ele é que nos guia. Ele é que diz, faz assim. Faz dessa maneira. Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito, não põe pessoas dentro da sua casa que vai lhe trazer prejuízo de vida. E mulheres que têm filhos, né? E põe o homem dentro de casa, tenha cuidado. Principalmente filha e mulher. Principalmente filha e mulher. Mulher. Porque acontecem as coisas ruins, muitas vezes, porque a gente não tem sabedoria. E a palavra de Deus está escrito sobre a mulher, que a mulher sábia edifica a sua casa. Seja ela casada ou não. Se você tem uma casa, você tem que edificar ela, né? Então, tenha sabedoria antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Então, Pode falar. E Marcos, só para encerrar esse caso que eu tô contando, desse plano de tirar a vida dela, ela está aqui, estamos casados, já vai fazer... Já entrou para 11 anos. 11 anos, né? Foi um ano de sofrimento, vamos dizer assim. Não vou falar disso, de uma certa forma foi de sofrimento, mas foi de escola também para ela. Ela aprendeu muito comigo, sim. né? Olha só para não perder essa parte. Aprendeu e olha para você ver como que é. Vocês tiveram casa de recuperação, certo? Sim. Ela estava morando dentro da casa de recuperação junto com vocês. Então, esse mesmo pensamento que passou pela sua cabeça, sendo mulher, sendo esposo dela, ela derramando amor na sua vida, você não fez pelo amor. Então, as pessoas têm que entender olha como Deus te ensinou, hein? Havia o propósito. Olha como Deus te ensinou. Ele te ensinou que, de repente eu preciso que você vá morar com o William numa casa de recuperação, mas eu tô te mostrando... Que eu te livro.
Eu te guardo. Não só isso, mas ele tá te mostrando como é perigoso. Sim. Porque o William te amava. E outras pessoas. Porque nós temos que entender, a gente vê casos aí de pastores, por algum motivo, ser atacado por alguém e acontecer alguma coisa. Então, isso pode acontecer se a gente vacilar, Sim, né? sim. Se a gente não tiver ali íntimo com Deus. Mas isso mostra que é arriscado. Sim. Que é arriscado. Não significa, não, eu tô aqui nessa casa de recuperação e tem um monte de pessoas ali que estão em recuperação e nada vai acontecer. Existe um risco. Porque, igual nós estamos falando, a gente tem que pensar que nós estamos lidando com o diabo. Nós temos que entender que nós estamos a mandado de Deus, que é maior do que tudo. Mas nós temos que entender que nós estamos lidando em várias situações dessas pessoas que estão possuídas. Deixa eu falar algo aqui. Tá, não sei se é assim, mas se eu tiver errado aqui, vocês me Quando a corrigem. gente começou a trabalhar com comunidade terapêutica, no caso de recuperação, foi em Tuiutaba, Aham. né? Você vai Então, falar. foi a minha primeira experiência com caso de recuperação. Eu ia falar isso. Então, o que acontece? A gente estava em Tuiutaba. Fomos morar dentro da casa. Essa foi a minha primeira experiência depois de William depender. Então, fomos morar dentro da casa. Quando nós chegamos lá, um certo dia, um amigo dele ligou para ele e, Pastor William, eu quero levar uma pessoa para ir. Ele estava lá como é o nome daquela cidade? Não era parte de Minas, mas Aí ele, vou levar, eu preciso internar, ele tá na semiaberto, mas precisa de ir para uma casa de recuperação. Posso levar? Posso. E a gente recebia todo mundo, né? Quando esse rapaz chegou, antes dele vir, aí o William disse, pode trazer. Não, é assim, ó, só te interromper, para me contar direitinho. Tá, conte. Eu tinha um amigo, você conhece ele, não vou falar o nome dele aqui, porque isso aqui vai rodar, talvez possa chegar na cidade onde ele reside, e eu tinha um amigo, e ele trabalhava no sistema carcerário, e ele trabalhava no semiaberto, ele era diretor desse semiaberto. Então, aí surgiu, a gente estava tomando conta de uma casa de recuperação, nós estávamos morando dentro da casa de recuperação, e esse amigo meu surgiu com um caso lá que tá precisando de ajuda de um interno lá no semiaberto. Ele tá precisando tratar das drogas, não sei o que tem, papai, posso mandar ele pra ir? Eu falei, pode. Você trabalha com eu recuperação. trabalho com isso. Quem tá na chuva é pra se molhar, meu amigo. Manda aí. Manda aí, pode mandar. Aí o cara falou assim, só que tem um problema. Falei, problema? Uai, mas qual que é o problema? É um problema maior do que ele ser dependente? Ele tá no sistema carcerário, ele é preso, ele tá no semiaberto, ele tá respondendo algum processo. Qual que é o agravante disso aí? Não, ele foi preso por estupro. É estuprador. Tem algum problema? Falei, não, moço, manda aí, que Jesus liberta esse cara. Beleza. Não falei nada pra ela, não. Quando o cara chegou na casa, quando deixaram ele lá, que o cara entrou pra casa de recuperação, eu cheguei, o cara já tava lá na casa, eu chamei ela, falei assim, minha gatinha, meu amor, minha princesinha, vem cá, deixa eu te contar algo. Conta, meu filho, o que que é? Esse cara que chegou aí, você sabe que ele veio, sim, eu sei tudo, o que que tem? Eu falei, você sabe qual que é o crime dele? Ele falou, não, você não me falou qual que é o crime dele. Ele foi preso por estupro. Estuprou 2 mulheres. E aí? Ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, e aí? Que ele vamos tá recuperar ele. Que ele tá aí e que vamos. E esse homem, porque, olha, quando Deus lhe chama, ele lhe capacita e ele derrama sobre você e eis que e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Então ele derrama um poder sobre nós, uma autoridade. Esse cara tinha mais temor a mim do que ao pastor William. Olha só. Entendeu? E assim foi toda a nossa trajetória na casa de recuperação. Para a glória de Deus, porque isso era importante, porque eu era mulher e ele homem. Um homem desse tamanho, quem é que não vai ter medo? Mas eu, uma mulher frágil. Mas eles, se eu falava... E ele não ficava 100% lá, tem momentos que ele precisava sair pra cidade. Ele saía. Deixava. Então,
eu falava A e eles não falavam B, não. Era A e acabou a conversa. Você fala, Encerrou. Às vezes, igual aqui, né? A gente entrou nesse assunto aqui, às vezes eu tinha que falar pra ela, assim, ó, deixa eu te falar, você tem que ser mais mansa com os caras. Né? Porque algumas vezes assim eu presenciei ela. Deixa eu te falar uma coisa. Ia repreender algum dos meninos. Deixa eu te falar alguma coisa. Aí a pessoa entrava pra falar. Ela falava, quem tá falando sou eu. Na hora que eu terminar de falar e eu te der a autorização pra você falar, você fale. Se eu não te der autorização, eu não quero que você fale. Meu bem. E eles, eu respeitava. Porque senão. Eu falava pra ela, mas se não fosse. As pessoas estão em recuperação, né? Sim, e ela exercia dentro da casa de recuperação com esses caras criminalizados uma autoridade que eu falava. Corajosa. É de Deus. Mas era capacitada por Deus mesmo. Era Deus. É uma unção de Deus na vida dela. Era Deus. Eu nunca vi nesses, quantos anos? 8 anos de casa de recuperação, quase 8 anos. Foi em 2017 ela começou. Quase 8 anos de casa de recuperação e morando dentro. Todo Sempre esse foi tempo, dentro. sempre moramos dentro. Eu nunca vi uma pessoa desrespeitar ela. Eu acho que uma vez eu acho que alguém desrespeitou ela. Eu falei assim, ó, pega suas coisas e vai embora daqui. A pastora, você não desrespeita não, meu amigo. Pode ir embora. Talvez você pode até me desrespeitar, mas ela não. E os meninos... Pega e vai embora. Sabe? Então, assim, uma unção de coragem, de autoridade na vida dessa mulher, mas só que é algo muito interessante que Deus chamou ela para uma missão, que essa missão cresceria na vida dela, né? Como a gente estava comentando antes da nossa conversa aqui do podcast, que Deus muda o nome de pessoas conforme o seu chamado, conforme a sua missão, né? Até a gente estava falando de Abrão, Abrão para Abraão, significado de Abrão, pai amado, Abraão, pai de multidões. Então Deus estava preparando a pastora Sandra com o William, um indivíduo, o William treinou a pastora Sandra para que ela viesse a ser usada para uma multidão. Então, eu preciso entender algo. Deus vai me chamar, Deus vai nos chamar para uma missão. E talvez no início dessa missão não seja uma missão grande, né? Não vai começar grande. Mas essa missão que vai começar, você será preparado. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Que essa missão ela vai iniciar e nesse início eu serei preparado para algo grande. Por isso que eu não posso parar. Às vezes eu vou cansar, às vezes eu vou ter vontade de desistir no início, porque o início é difícil. Sim. O início é construção, o início é luta, o início eu tenho que usar de perseverança. Então, eu preciso entender que o início é difícil e eu não posso desistir no início, porque desse início virá algo grande na vida dela. Sim. Foi assim. Foi eu, o William, um indivíduo. Agora eu posso fazer um levantamento rápido aqui na minha mente. Quantos indivíduos nós atendemos? Quantos você já recuperou? E quantos nós atendemos dentro de uma casa de recuperação? Quantas experiências ela teve? Quantos indivíduos ela teve experiência? Sim. Milhares. Milhares. Ao longo desses anos, milhares. Mais de 1000. Sim, muito Você mais. Você entendeu? Agora já pensou se ela fala não? Se ela fala não, lá no início... Não desistir. Nós sabemos que Deus ia arrumar outra pessoa. Você falou isso mesmo. Sim. Mas você imagina o seguinte. A hora que você chegasse lá em cima, ele falasse assim, não, minha filha, a gente vai lá. Você desistiu. Te entreguei um ministério que você não tá entendendo. Não, te entreguei um talento, você enterrou. Aí. Agora você imagina, Deus te deu um marido e te deu um ministério. Sim. E você não sabia. E porque assim, minha vida toda foi dentro da igreja, pastoreando ovelha. Já ovelha aceitou Jesus. É diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então hoje eu tenho a experiência
de apacentamento, né? De pessoas já crentes, que não tem vício nenhum. Tem Pessoas normais. de pessoas normais, digamos assim. E eu tenho experiência com E pessoas anormais. E hoje eu tenho uma experiência na drogadição, né? Não, No adicto. Eu adquiri essa experiência porque eu disse sim para o Senhor. Isso. Então, assim, o William foi beneficiado porque eu disse sim, né? E eu o ajudei. E eu fui beneficiada porque ele me ensinou tudo que eu não disso, sabia. Quantas pessoas foram beneficiadas? E Quantas famílias? e quantas mulheres Sim, de adictos, né? que ela aconselhou. Que eu aconselhei, que eu mostrei, tenha paciência. Não, porque o vagabundo não fala, não declare o que você não quer para você. Exato. Palavras são sementes, não faça assim. Então é muita coisa envolvida. As pessoas que olham assim pra gente falam. Acho que foi fácil. É Acho um que é só Deus, casalzinho- é só porque Deus falou, tá, não é só assim É também. um casalzinho qualquer, não, é muito profundo. É um deserto, Sim. que lá na frente você vai Sim, começar a sim. colher os frutos E dele. hoje, atualmente, está comigo lado a lado no projeto com pessoas em situação de rua. Sim. Você entendeu? Tá lado a lado comigo hoje, com essas pessoas vulneráveis, abandonadas, vivendo miséria social de rua. Ela tá comigo do lado. Não. E ela já sabe como lidar. Ela já Sim. sabe como lidar. Ela já tem tem a luz de alerta. Sim. A sirene aciona quando ela vê, opa, Um peraí. malandro, porque tem os que o são malandro. malandrão, tem outros que- O cara, o Não, aproveita. gente, é uma faculdade. É uma né? faculdade. O É aproveitador. a faculdade e pós-graduação. Eu falo que o pastor William, o que ele passou, por exemplo, foi uma pós-graduação, a faculdade, depois veio a pós-graduação, depois o doutorado, porque você imagina o seguinte, ele veio de começou num vício pequeno, foi aumentando para um vício maior, chegou ao ponto de pensar em tirar a vida, depois, entre altos e baixos, curado, recupera e volta para trás, volta para trás, conhece a palavra, conhece Deus, passa por, antes disso, passa por diversas casas de recuperação. Isso aqui é a mesma coisa de você falar assim, peraí, eu vou abrir uma empresa, vou dar um exemplo, que eu vou abrir uma ferragista, um exemplo. O meu sonho é abrir uma ferragista. E eu vou e trabalho em 10 ferragistas. Sim. Eu passo por 10 ferragistas durante um período. Você pegar o que é bom e pôr na sua. Não, imagina, a hora que você for montar a sua ferragista, você tá o cara. E vamos dizer que cada ferragista eu ainda trabalhei numa áreazinha ali. Sim. Entendeu? Então você imagina o que ele passou. Então, assim, ele entrou numa escola e foi subindo de ano. De repente ele terminou o 2º grau, ele foi para uma faculdade, de repente ele foi para a graduação e de repente ele foi para o mestrado e para o doutorado. Sim. Para fazer o que você faz hoje. Verdade. Porque quando um cara chega e tenta te ludibriar com uma conversinha de drogado, você fala, meu amigo, essa escola sua aí eu já sou doutorado. E a pastora da mesma forma. Sim. Entendeu? Então, aí a gente vê a perfeição das coisas de Deus. Deus, ele é perfeito. Ele é Deus é perfeito. A Bíblia diz que os planos de Deus não são planos frustrados. Frustrado. Sim, sim. Porque Deus tem meios de concretizar os seus planos. Aham. Se você não quer, se ela não quer, Tem alguém, Deus levanta alguém que levantar quer. Por quê? Porque os planos de Deus não são frustrados. Deus tem um plano, Deus tem algo para fazer, Deus tem um propósito para cumprir, Ele vai cumprir. Se você quer ou se você não quer, Ele vai cumprir. Ele vai Ele cumprir. vai cumprir. Tem algo que é muito importante aqui. Quando Deus nos chama, uma coisa nós temos que entender. Nós temos que aprender a abrir mão. Eu abri mão de muita coisa, Com certeza. porque eu era uma madamezinha. Andava no salto, gostava da minha casa toda arrumada, gostava dos meus móveis. Tinha um pai apaixonado Tem que meu não podia pai, falar meu nada. pai, abria a eu nem boca. falava, ele já sabia, já. Se eu pensasse em alguma coisa, eu já chegava lá, o nome da minha mãe era Severina, ele falava, Severina, vai lá com ela comprar. Então, eu tinha isso, né? Então, eu tive que abrir mão de tudo.
abri mão da minha vida, abri mão da minha profissão, eu abri mão do meu ministério pastoral, que eu amo, mas eu vou começar a voltar de novo, né? Eu já vou começar a divulgar, que estou com a agenda aberta, para poder começar a fazer de novo o trabalho, que dá para Pastor, o conciliar. seu forte, na verdade, assim, claro, você acompanha o William, você Sim, é o sim, esteio ali, sim, você sim. é a pessoa que está ali dando apoio para ele. Mas no momento que vocês, porque hoje o trabalho de vocês, como vocês não têm uma casa de recuperação, então não é um tempo 100% ligado a isso, Sim. né? Então, assim, tem os trabalhos, os projetos que estão sendo feitos aos sábados. E durante a semana eu tenho certeza que o pastor, eu vejo direto alguma coisa assim que ele está pregando em algum Sim, lugar, né? Tem as Sim. casas de recuperação que você está sempre Sim. visitando também para Sim. levar uma palavra. E aí, nesse caso, o seu ministério, aquilo que você tem mais confiança, aquilo que você entende que Deus colocou na sua vida, também é o quê? É casais, é mulheres? O que é? Qual que é a direção aí? Eu costumo falar, né? Como Ah. eu falei para você naquele dia, eu sou professora de escola dominical, minha área é mais ensino, né? Aham. Mas eu prego no culto da vitória, né? Digamos assim, né? Porque tem, até pelos testemunhos que Sim. você tem, um Eu monte. prego muito a palavra da fé, né? Eu prego muito sobre alma, sobre, né, emoções, sobre essa área. Prego para mulheres, né? Tanto uma pregação de 40 minutos como de 2 horas, se for necessário, entendeu? Então, eu amo ensinar, eu amo passar aquilo que o Senhor passou para mim, eu gosto de passar adiante. Então, e amo também esse trabalho que eu faço junto com o meu marido, né? Que ele também ajuda casais também, ele também ajuda pessoas, né? Mas assim, a pastora Sandra, ela tem um dom de aconselhar mulheres. Sim. É o forte. Eu vejo isso, né? Aconselhamento de mulheres, né? Se alguém que estiver nos assistindo, tá precisando de uma conversa, precisando de se abrir, né? Nós vamos deixar aqui depois o contato com vocês nas redes sociais e tal. Eu vejo esse potencial na vida dela de aconselhar mulheres. Eu fico vendo, olhando ela, falo assim, olha, ela dá umas ideias bíblicas mesmo, dentro da Bíblia, para mulheres. É porque nós somos guiados pela palavra, né? Sim. E se eu puder, eu queria, não sei se seria em outra oportunidade, em outro podcast, outra conversa nossa, mas falar sobre relacionamento. Sei que a gente já conversou muito, talvez não vai dar tempo. Se a gente entrar nisso agora, senão vai ficar demorar. muito comprido. Não vai ficar muito Vai, comprido, né? mas é importante e Mas- vamos fazer um bate-papo nesse sentido. Sim, mas deixar aqui algo para nossa próxima conversa. E dizer que às vezes a gente ouve por aí o casamento perfeito não existe. Não existe casamento perfeito. A gente ouve muito isso. Eu já ouvi várias vezes várias pessoas dizer o casamento perfeito não existe. Eu queria quebrar esse paradigma e dizer o casamento perfeito existe. Porque isso vai depender do quê? De qual a comparação que a gente vai fazer. Sim. Qual que é o perfeito? Sim. Entendeu? Não, mas eu tô falando assim. Né? Não é? Assim, Não, eu tô falando assim. Claro que o existe. casamento perfeito existe. O relacionamento perfeito existe. Eu posso viver bem com a minha esposa. Com A minha certeza. esposa pode viver bem comigo. Ainda que tenhamos somos conflitos. diferentes. Sim. Existe a diferença. E é nisso que a gente pode Aham. entrar. Porque somos diferentes. Mas existe o relacionamento saudável. Sim. Existe o relacionamento perfeito entre homem e mulher. Respeito, Existe né? O Mas respeito. quando ele é pautado junto com a palavra, Isso. né? Então, assim- é firmado na palavra. Porque assim, ó, vamos lá. Não vamos entrar muito nesse assunto, não, que ele Porque é senão- gostoso de mexer Sim. e longo. É longo. Porque você raciocina o seguinte: pensa, vamos lá. Pensa você com uma pessoa igual a você. Misericórdia. Nossa. Imagina Nossa, você Deus. bater de frente com os seus defeitos. Sim.
Jamais. Então, assim, Deus ele é perfeito. E tanto é que Deus ele nos cria numa família que cada irmão é diferente um do outro. Ali ele já está nos treinando pro futuro. Sim. Agora pega para mim, pastor, esses dois atrás de você aí, fazendo favor. Essas duas imagens, me dá elas aí. Olha aí, isso é o Me dá casamento. o outro Ué. aí. O outro também. Ué, mas que isso? Ué? Tá parecendo a imagem de Ó, vou mostrar um de cada vez. casamento. Mário, você foca aí pra nós. O que é isso aqui, ó? Eu não vou nem falar que é o casamento. Isso aqui, Mas isso aqui é o nosso dia a dia. É uma pessoa ajudando. É você, é quem aqui, ó? É o pastor aqui em cima, tirando alguém do fundo do poço. Uhum. Aqui é a mesma imagem. A mesma coisa. Então, gente, é isso que nós estamos falando e o que Deus nos ensina é o amor. E o amor é o que? É isso aqui, ó. É isso aqui, é ajudar o outro. Ajudar o outro. Se colocar no lugar do outro. Sempre a gente sempre vai estar tirando alguém de algum lugar. Ou em algum momento alguém vai estar tirando a gente de algum lugar. Uhum. Tá? Porque nós somos vulneráveis. Nós não somos, por mais que a gente esteja na Bíblia, por mais que a gente esteja próximo de Deus, nós temos que entender que nós somos carne. Uhum. Nós temos o Espírito de Deus, mas em momentos nós deixamos a carne, às vezes, superar, ou a gente deixa a carne trabalhar, alguma coisa nesse sentido. O eu. Né? Então, assim, aí você vê pastores com depressão, você vê pessoas de dentro da igreja passando por problemas. Então não significa que nós estamos dentro da igreja que nós não vamos passar por problemas. Vamos sim. Só que nós temos que entender que nós temos um Deus, que na hora que nós estamos passando por problema, em alguns momentos, não vai ser um ser humano que vai estar aqui em cima. É o próprio Deus. O próprio Deus usando, e na verdade é sempre, né? É verdade, é sempre. Eu tô até falando besteira. Mas é sempre Deus fazendo isso aqui, ó. Sim. Tirando alguém de algum lugar. Sim. Entendeu? Então, sempre, ou pode ser a gente em algum momento, Sim. ou Uma pode hora ser ele pode nós tiramos alguém. Sim. E aqui, deixa eu usar isso aqui que eu tiro dessa escultura aqui uma palavra para casamento. Por quê? Vamos dizer que isso aqui é um casal. Qual que é o intuito do casamento? Deixa eu te falar algo. O intuito do casamento. Muita gente se equivoca dizendo que eu casei para ser feliz. Não. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Essa é a coisa mais linda do casamento. E muita gente fala hoje, não case. Casar é besteira. É melhor ficar solteiro. É melhor não ter nenhum relacionamento. É melhor você levar a sua vida sozinho. Não concordo com isso. A melhor coisa da vida é o casamento. Eu digo pra você, eu valorizo o casamento. Eu valorizo a minha esposa. Eu valorizo o meu relacionamento. Porque é algo maravilhoso quando a gente entende que a gente casa para fazer o outro feliz. E aqui, isso aqui, um casamento. Isso aqui é um casamento. Esse aqui é você. Essa aqui é a Elizabeth. Você está fazendo o quê? Você está fazendo a Elizabeth. Vamos usar aqui. Você está fazendo a Elizabeth feliz. Você está tentando elevar. Fazendo ela superar algum... Isso. E aí, ô pastor, em alguns momentos vai estar eu aqui embaixo E ela em e ela em Isso. cima. E Mas isso é um relacionamento. Mas ela te ajudando. Exatamente. Sempre Porque- um puxando sim, o outro. Isso. O relacionamento. Nossa, nós podíamos. É muito longo. É porque, Mas ó, a gente tem que conversar isso, porque o relacionamento. Nossa, cara, falar de relacionamento é muito bom. Sabe por quê? Porque o relacionamento não é você ser. Não é você ser ajudado. Mas é você ter no coração de ajudar. É isso aqui. Não é eu vou ser feliz, eu tô casando pra mim ser feliz. Não. Você está casando pra fazer o outro Sim, feliz, sim. cara. E ao É fazer isso. o outro feliz, Você é feliz. feliz. você se torna feliz. porque quando você faz o bem, você não fica tão... Eu fico feliz demais quando tô fazendo bem.
né? E casamento é unidade. Uhum. Eu costumo dar o exemplo de unidade. União é um saco de batatinha. Você vai no mercado, compra um saco de batatinha. Quando você chega em casa, você pode dividir aquele saco de batatinha, né? Isso aí é união. Unidade é o purê da batatinha. Quando você faz o purê, você pode dividir, você pode falar, não, essa era aquela batata, essa era aquela outra batata. Você não consegue mais separar. Isso é unidade. Então, é uma só carne. Isso. O que dói nele, dói em mim. O que dói em mim, dói nele. Aham. Então, eu tenho que fazer ele feliz, porque se eu faço ele feliz, eu sou feliz. Se ele me faz feliz, ele é feliz. Então, isso é uma unidade. Gente, e aí, vou falar duas coisas aqui pra gente finalizar. Duas coisas. Primeiro que o diabo, ele tá a todo tempo tentando destruir os relacionamentos. Sim. Por quê? Porque a partir de um relacionamento é que vem a construção de uma família. E a família pro diabo é o pior inimigo dele, o pior... o que ele acha de pior nessa terra chama família, porque a família edifica, a família é que vem os filhos, através da família é que vem pai, mãe, respeito, princípios, Sim. né? E aí volta a falar do que o William falou ali, e que eu lá atrás eu falei até de forma errada, não errada, mas assim, que quando Neemias foi construir, não é o templo, né? É o muro. É os muros. Né? Quando ele Construir foi os muros. chamado para construir o muro, Deus falou com ele, as vozes ficavam ao lado, tentando distraí-lo, tentando fazer ele desistir. E o diabo, ele faz isso a todo momento, em todos os sentidos. Aquela hora eu dei um exemplo. Agora eu dou um exemplo de pessoas que estão querendo casar ou que estão casadas e tem pessoas em volta, larga, desiste, casamento é uma fria, ou não casa não, entendeu? São pessoas machucadas que estão dando conselho para pessoas que estão machucadas. Então, assim, gente, fique atento a isso. Eu vou só falar isso pra gente finalizar. Cuidado com quem você anda. Sim. Um homem casado não anda com um homem solteiro. Uma mulher casada não anda com uma mulher solteira. Um casal que está passando por um problema no relacionamento não vai se aconselhar com outro casal que está com a vida destruída. Sim. Quando você for tirar opinião sobre casamento, vai através de um pastor. E outra coisa, fique atento ao seguinte, um pastor que você enxerga que o relacionamento dele também é um relacionamento bom. Sim. Entendeu? Se você vai se aconselhar sobre filhos, vai através de um pastor que sabe que ele dá exemplo de criação de filhos. Então, fiquem atentos a isso. De repente você está perdendo conselho pro diabo. E que conselho que ele vai te dar? Então, fiquem atentos a isso, porque a todo tempo nós estamos ouvindo vozes que não são de Deus. Sim. Que pessoas que não querem nosso bem, pessoas machucadas. Sim. Tá bom? Então ficou o recado. Sim. Então, ó, nós vamos terminar aqui mais esse podcast, Marcos Cast, com a participação do pastor William, pastora Sandra. Foi maravilhoso, né? Bom demais. Ó, a gente já tem um outro podcast com a pastora Sandra, do assunto do relacionamento, do que ela passou. Tem outro podcast com o pastor William falando sobre justamente desses projetos dele, que ele tem feito, né, com os moradores de rua, que também é muito interessante. Então, se você procurar aí, você vai encontrar. E eu quero dizer o seguinte, o intuito desses podcasts, quando Deus me colocou no meu coração sobre fazer podcast, porque assim, Deus ele nos usa naquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu adoro conversar. Né? A minha esposa, quando a gente vai na igreja, ela tem que sempre estar me puxando, porque eu estou ali conversando. Então, que Deus pegue esse dom que a gente tem, essa vontade, né, gostar de conversar, e que essa conversa seja para edificar, para ajudar outras pessoas. Gente, deixa eu te falar, o pastor William, a pastora Sandra, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós estamos edificando a cada dia, nós estamos crescendo a cada dia, nos santificando a cada dia. Isso significa que nós vamos chegar lá no final da vida perfeito? Não, não vamos.
Perfeito só foi Jesus que veio em forma de carne aqui nessa terra. Nenhum de nós vamos chegar perfeito. Mas nós temos que entender que nós temos que estar melhor do que ontem. Sim. Eu tenho que olhar que ontem, às vezes eu fazia uma piadinha maldosa e que hoje eu já cortei aqui da minha vida, né? Nós estávamos falando sobre isso hoje. Então, eu não sou o dono da verdade, o William não é. Tudo que nós falamos aqui é o que nós aprendemos na palavra. Nós não somos... Pode ser que às vezes a gente falou alguma coisa aqui que você não concorda, né? Às vezes é porque às vezes a gente tem uma visão diferente da sua naquilo. E não significa nem que você está errado, nem que nós estamos errados. Mas que se você discorda de alguma coisa que a gente falou, vai para a palavra. Pergunta para Deus, não entendi isso aqui, tá? Então, assim, mas nós estamos aqui com esse intuito. A criação desse podcast Sim. nunca foi um pensamento profissional. Tanto é que, olha como eu falo, a minha forma de falar, entendeu? Eu não sou bonitão, eu não tenho dom da palavra. Muitas das palavras que eu falo aqui, às vezes, eu erro. Às vezes eu vou falar de uma passagem bíblica, eu vacilo, né, dou uma erradinha. Então, assim, e se você tá aí, você viu alguma coisa que eu falei aqui que não tá, escreve embaixo aí, dá seu testemunho, fala alguma coisa sobre isso aí, que eu estou aqui aberto para crescer. Né? Eu estou aprendendo cada dia mais sobre a palavra. E a Bíblia é ampla, né? Ela é gigantesca. Se você pegar um versículo da Bíblia, você consegue ficar um mês só naquele versículo, tirando um monte, né? É como se fosse uma cana que você pode passar ela no moinho várias vezes, que ela tem suco para sair. Sim. A Bíblia é assim, porque ela é a palavra viva, é Deus falando com a gente ali o tempo todo. Sim. Entendeu? Então eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final e que tá ouvindo, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho nada para falar. O que eu vou falar? Eu sou um exemplo de vida para chegar e aconselhar e falar para as pessoas? Não. Mas eu sou uma pessoa que passou por situações, né, Willy? Como você passou por situações. Mas essas situações que nós passamos, nós vencemos elas. Então nós queremos falar para você que tem como sair da onde você está. Tem como você sair da droga. Tem como você restaurar seu casamento. Tem como você restaurar seu relacionamento com seu filho. Tem como você ter uma vida melhor. Tá? Porque às vezes a gente leva a todas as coisas somente por dinheiro. E não é por aí, entendeu? Tem gente que tem dinheiro e só tem dinheiro e não tem mais nada. Não tem filho, não tem mulher, não tem ninguém, porque Sim. o Deus dele é o dinheiro. Sim. Então, assim, dinheiro é bom? Eu quero. E eu quero. E se Deus for derramando na minha vida, eu quero. Mas eu quero dizer pra você que a prosperidade maior que nós temos é a nossa família. Sim. É a nossa esposa, é nossos filhos, é nossos pais, é nossos irmãos, as pessoas que nos rodeiam. E depois dessas pessoas vêm as pessoas do nosso dia a dia, que às vezes são até mais do que irmãos. Mas é isso. Então eu agradeço a cada um de vocês que nos ouviram até aqui. Pastor William, agradeço mais uma vez disponibilizado o tempo de vocês. Sei como o tempo de pastores são apertados. Pastora Sandra, muito obrigado, né, por você vir dar esses testemunhos. Testemunhos de vocês são testemunhos que muitas pessoas carregam e não têm coragem. Pastor, eu digo o seguinte, o que a gente fala, você joga para o mundo, você joga seria o quê? Para a atmosfera? Sim. Você já quebrou aquilo que o diabo tinha. Sim. Porque você jogou pra fora, tipo assim, porque às vezes você guarda coisas que fica dentro de você, você não edifica outras pessoas e o diabo de repente faz você ruminar aquilo ali. Quando você joga pra fora, aquilo que você já deu a entender que você você está confessando do seu arrependimento, daquilo tá morto, já passou. Mas que isso seja para edificar e para ajudar pessoas. Então isso é muito bonito, isso é maravilhoso, corajoso da parte de vocês, exporem a vida de vocês, tudo isso que vocês passaram, né? Mas com certeza isso vai ajudar muita gente lá fora. Amém. Sim. Eu creio. Tá bom? Onde encontra vocês? Nas redes sociais? William, esse trabalho que você está fazendo tem um local exato? Se a pessoa quiser ir no sábado, por exemplo, eu quero ir lá no sábado para me ajudar também como voluntário. Tá sendo sempre no mesmo lugar? Como que é? Fala um pouquinho só sobre isso para a gente finalizar. Então nós estamos realizando o projeto Banho da Dignidade, né? Com as pessoas em situação de rua.
Essas ações acontecem de 15 em 15 dias, ou seja, sábado sim, sábado não, sempre no mesmo local, né? E o projeto a gente leva o banho, né? Nós temos um trailer móvel equipado com chuveiro que a gente leva nesse lugar, as pessoas tomam banho, ali nós oferecemos roupa limpa, oferecemos ali corte de cabelo, oferecemos refeição e ali também nós fazemos um culto, né? Oramos, a palavra de Deus, que é nós importantíssimo. lançamos a semente da palavra de Deus, sempre acontece no mesmo lugar e está aberto para voluntários, né? Quem quiser participar das nossas ações, independente de religião, né? Queira participar com a gente, ame pessoas, queira cuidar de pessoas, né? Essa é a nossa intenção, né? Nós somos um grupo cristão, não existe placa de igreja. É importante falar isso. É importante. O projeto não é do pastor William. Não. Simplesmente Deus colocou no coração, ele iniciou o projeto. Sim. E o projeto é de todos. Né? E assim, independente de igreja, de religião, se a pessoa quiser ir lá, se quiser ir lá, vai lá. Não, o negócio é Exatamente. pessoas. É pessoas, né? E nós somos um grupo cristão, igual um amigo meu falou, né? Um pastor doido se juntou com outros doidos e tá fazendo esse trabalho na rua. Então tá aberto para voluntários, quem quiser participar, né? Entra nas redes sociais do projeto, que você pôr lá no Instagram, Banho da Dignidade, lá você vai encontrar contato, telefone, né? Você entra em contato com a gente e a gente te explica, né? Ou passa para você informações como que você pode fazer e é isso, né? E é isso. Nas redes sociais você falou, né? Banho da Dignidade. Banho da Dignidade. Lá fica assim, para quem tem dificuldade com localização, é fácil da gente falar que fica perto do terminal rodoviário, né? Fica perto da rodoviária, na região da rodoviária ali, da 44, Isso. Câmara Municipal ali de Goiânia, fica ali naquela região ali. Mas se a pessoa tiver interesse em participar, né, de estar com a gente aí em alguma ação, ela entra no Instagram, né, do Banho da Dignidade, põe lá Banho da Dignidade, vai aparecer e lá vai ter o telefone, aí você entra em contato com a gente, né, já segue também a página para fortalecer o trabalho. Isso é importante. Né, e é isso aí. E nós estamos aí à disposição também, se alguém quiser a gente tem um ministério aí de pregação do evangelho, se alguém quiser levar a gente na sua igreja para contar o testemunho da dependência química, se quiser alguma casa de recuperação, alguém Você, trabalha com algum projeto nesse sentido. Nós estamos abertos aí para convites, né? Se alguém quiser nos levar, a gente está aberto, porque a nossa missão é edificar vidas, né? E só para terminar a minha fala, que eu vou passar aqui para a pastora Santos, só para terminar, eu estava aqui nesse momento aqui e veio algo à minha mente. Deus preza muito o casamento. E o diabo é totalmente contra o casamento. O maior obstáculo para o diabo concretizar os seus planos é o casamento. O casamento é um grande obstáculo para o diabo. Por isso, o diabo tenta em todo momento destruir o casamento. Porque do casamento entre um homem e uma mulher é onde nasce uma família. E o diabo é contra isso, porque a família fortalece o propósito de Deus na terra. Sem família, não há propósito de Deus cumprido na terra. Então Deus preza o casamento por causa disso, porque do casamento vem a família e o diabo é contra isso. Por quê? Porque ele sabe que uma família forte, por isso que nós prezamos, nós cristãos, nós pastores, nós prezamos, zelamos pela família, porque a família tem uma grande responsabilidade dentro do plano de Deus na terra. E o diabo quer destruir casamentos, o diabo quer destruir famílias, por quê? Porque a família, o casamento é o maior obstáculo para o diabo. O diabo não concretiza, não conclui os seus planos por causa da família, por causa do casamento. Então, eu queria terminar aqui dizendo que Deus preza
a família. Deus preza o casamento e o diabo é totalmente contra e quer destruir. Mas Amém. nós sabemos de uma coisa: Deus está no controle. Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua casa, da sua família, do seu casamento, e nós liberamos aqui uma palavra: nada pode destruir um casamento, uma família firmada em Deus. Amém. Amém. É Verdade. isso aí. Deus abençoe. Pastora, muito obrigado. Eu que E nós- agradeço. Pode falar um pouquinho, né? Não tá deixando só falar agora no final, né? Não, eu agradeço. Despeça aí do pessoal. Eu agradeço nessa oportunidade de poder compartilhar, né, com todos que vão ser alcançados, né? Palavras são sementes. Isso. Então aqui muitas palavras foram semeadas e que seja alcançado, né? E falando, né, o pastor já falou aqui, nós estamos com agendas abertas. Quer Amém. convidar? Convide, nós vamos. Amém. Nós não cobramos nada, não, tá? Nós vamos levar, que eu amo semear. Eu amo semear. E palavras são semente. O que você precisar, entre em contato conosco, né? O Marcos vai colocar aí nossos contatos e nós estamos disponíveis. A gente não é o sabichão, não, mas o pouco que a gente Aquilo que tem, a gente aprendeu, a gente passa. A gente passa. Essa bichão é Amém. nordestina mesmo, né? Essa bichão. E eu sou uma nordestina retada. Amém. Gente, então é isso, mano. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. E a gente vai trazer muito mais aí, coisas que podem te ajudar aí no seu dia a dia. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus e obrigado.